Salve, salve, galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí. Mais uma aula, mais um bloco de Direito Constitucional, tendo como objeto de estudo segurança pública, tá certo? Então, bloco passado, né, a gente trabalhou aí Polícia Civil, vimos que a Polícia Civil é uma polícia judiciária, trabalhamos também Polícia Federal, vimos as atribuições aí da Polícia Federal. Então, agora a gente vai para trabalhar Polícia Militar, tá certo? E aquela parte das guardas municipais. Tranquilo? Vamos lá. Vamos, ó, suave da nave. Vamos trabalhar, vamos produzir. Vamos lá, galerinha. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais, estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, vamos separar uma coisa aqui, ó. PM e Bombeiro Militar são forças auxiliares do Exército, beleza? E a Polícia Civil, a Polícia Penal, a PM e o Bombeiro Militar, que representam os órgãos estaduais, eles estão subordinados ao governador. Então veja, PM e Bombeiro Militar são os únicos que são força auxiliar e reserva do Exército. Agora, todos os órgãos que compõem a segurança pública do Estado, PM, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, estão subordinados aos governadores, tanto estaduais como do Distrito Federal. Beleza? Parágrafo 7º. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações. Então, presta atenção. Primeiro que isso aqui não é uma obrigação, isso aqui é uma faculdade, não é? Então, está dizendo aqui que as guardas municipais podem constituir guardas, que os municípios, podem constituir guardas municipais. E quando esse município constitui a guarda municipal tem 3 finalidades, que a gente vai chamar de bis. Quais são as finalidades da guarda municipal? Proteção a bens, instalações e serviços. Então, ó, o município, ele cria a guarda municipal e a guarda municipal vai ter 3 finalidades: bens, instalações e serviços. O famoso BIS. Então, esse é o bizu. Quando se perguntar quais são as funções da guarda municipal, proteger bens, instalações e serviços. Parágrafo 10. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Bem, o parágrafo 10, não é? Deixa eu só ir para cá, para pular aqui, para dizer o seguinte, que o parágrafo 10 foi criado, né, foi introduzido pela Emenda Constitucional 82/14. E ele quis trazer o quê? Que essa responsabilidade pela segurança viária
deve ser partilhada entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, tratando-se de segurança viária, não é? Então, a responsabilidade da segurança viária são dos três entes, estados, Distrito Federal e município. Competindo aos respectivos órgãos ou executivos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito, que deverão estar estruturados em carreira na forma da lei. Esse parágrafo veio amenizar, veio colocar panos, né? Panos quentes não, é apagar o fogo, na verdade, de uma discussão que se tinha muito. Dizia-se que guarda municipal não poderia fazer fiscalização de trânsito, porque era um município. E só quem poderia fazer a fiscalização do trânsito era o âmbito da União e do Estado e do Distrito Federal. O município não poderia constituir guardas municipais para fazer essa fiscalização de trânsito. Discussão, para mim, inviável, porque o Código de Trânsito, no seu artigo 24, já trazia a competência do município para fazer essa fiscalização. Mas existia, desculpem, uma resistência muito grande de determinados grupos da sociedade, não é? Que não queriam que as guardas municipais fiscalizassem o trânsito. Aí veio a emenda 82/14, e acrescentou o parágrafo 10, dizendo, a partir de agora, meu amigo, ó, falou em trânsito, a responsabilidade não é só da União, não. Não é só do Estado, não. Não é só do Distrito Federal. Também é dos municípios. E ele, não é? Uma outra alteração muito importante trazida pela emenda, né? Estabeleceu com muita clareza o que podemos chamar de tripé da segurança viária, como eu disse a vocês, não é? Então, ó, de acordo com o artigo 144, parágrafo 10, a segurança viária é exercida para preservação da ordem pública e da incoluidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Então, isso aqui é o tripé da segurança viária. Então, a segurança viária foi criada, tem como finalidade, como objetivo, a preservação da ordem pública, da incoluidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Compreendendo a educação, engenharia, fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegura ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Aí, outra coisa importante. Foi a previsão da PEC 82/14, ao lado dos respectivos órgãos e entidades executivas de trânsito, da carreira específica de agentes de trânsito, a ser estruturada na forma da lei em âmbito estadual, do Distrito Federal e do município, devendo o provimento do cargo se dá necessariamente por concurso público. Então, você cria aí, não é? Que, ó, é trânsito viário, o município vai participar? Vai. Agora não vai participar com guarda municipal, não. Vai participar com agente de trânsito. E esse cara é que vai fazer a fiscalização. Esse cara que vai receber o treinamento. E para isso acontecer, tem que ser criado um cargo público, o cargo de agente de trânsito. Então, no município, o guarda municipal não pode ter as duas funções. Não. Eu sou guarda, eu sou agente. Não, porque as atribuições são distintas. Ou ele é guarda municipal, ou ele é agente de trânsito. Então, você pode ver que muitos concursos públicos, né, traz concurso para guarda municipal, traz concurso para agente de trânsito. Então, muito cuidado em relação a isso, tá certo? Aí, outro ponto importante, com essa nova regra, não é? Ficou muito claro, estão vedadas as hipóteses de contratação por tempo determinado, bem como a destinação de servidores públicos para a segurança viária proveniente de outros cargos ou carreiras, que é justamente o que eu falei, o guarda municipal. Não é? Por quê?
porque se caracterizaria desvio de função. Aí veio a súmula 43, não é? Do STF, a súmula vinculante, que ela foi na verdade, a súmula 685 foi convertida em súmula vinculante, que foi a súmula vinculante número 43, que diz: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integre a carreira na qual anteriormente investido. Então isso é importante para dizer, ó, ei, município que quer fazer concurso público ou não tem guarda de trânsito, aí pega o guarda municipal, ei, vai fazer a função de agente de trânsito. Não pode, são cargos distintos, atribuições distintas, provimentos distintos. Guarda é guarda, ele é ele. Agente de trânsito é agente de trânsito, ele é ele. Ele é ele, ou ele é ele sou eu, né? Ele é ele é eu, né? Mas, ó, divisões de tarefas distintas, tá certo? Então, se liga aí que você está no município e o guarda municipal está fazendo a função de agente de trânsito. Até pode, toda regra tem exceção, até pode, desde que seja provisoriamente, que ele faça o curso de agente de trânsito, tem que fazer o curso de agente de trânsito, que se não fizer, meu amigo, negativo. Entenderam aí? Então vamos lá. Então agora já vimos aqui tudo aqui, né? Então a gente vai ver os dois incisos aqui, que diz que o tripé, né? Fala aí o tripé, que a segurança é exercida para o tripé aqui, preservação da ordem pública, da economia das pessoas e do seu patrimônio, o tripé viário, né? E busca-se o quê? A segurança viária compreende a educação, engenharia, fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegura ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e compete aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, aos respectivos órgãos e entidades executivas de trânsito e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Pronto. Com isso, meus amigos, terminamos a parte de segurança pública, tá? Terminamos a parte de segurança pública. Só que a gente vai trabalhar agora, Forças Armadas, né? Vamos trabalhar Forças Armadas, beleza? Então, Manuel, mas Forças Armadas é artigo 142, que tu não trabalhasse antes. Questão só de didática minha. Trabalhar primeiro o que cai mais, que é segurança pública, e depois trabalhar um ponto que cai menos, que é Forças Armadas, beleza? Então vamos lá. Forças Armadas, né? Previsão aqui dos artigos 142, 143, tá? Então, diz lá, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas, muito importantes aqui, ó, na base da hierarquia e na disciplina. Por exemplo, Polícia Civil, ela é baseada na hierarquia, mas não tem disciplina. Polícia Federal, hierarquia, mas não tem disciplina. Polícia Rodoviária Federal, baseada na hierarquia, mas não tem disciplina. Então, Exército, Marinha e Aeronáutica, mais PM, Bombeiro Militar, são baseados tanto na hierarquia como na disciplina, beleza? Sob a autoridade suprema do Presidente da República. Então, o Presidente da República é o chefe das Forças Armadas e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Parágrafo 1º.
lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Cuidado, né? Não é lei ordinária. Então, quem vai estabelecer as normas gerais vai ser uma lei complementar que necessita, para ser aprovada, de maioria absoluta, tá? E aqui, um ponto importante, o parágrafo 2º. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. E por que não? Veja, primeiro você tem que entender qual é o objeto do habeas corpus. O objeto do habeas corpus é uma garantia, ou seja, uma medida assecuratória para assegurar o exercício da liberdade de locomoção, quando ela sofreu uma ameaça ou quando ela sofreu uma violência por uma ilegalidade ou abuso de poder. Quando ele diz não cabe habeas corpus em relação às punições disciplinares militares, é a questão do mérito, é o julgamento do mérito. Não tem como o juiz analisar uma questão de lesão ou ameaça à liberdade de locomoção na punição militar na questão do julgamento do mérito. Por quê? Porque as punições disciplinares militares são muito específicas. Por exemplo, eu fui militar, né? Para quem não sabe, eu fui militar. E você chegar barbudo como eu estou agora, você vai sofrer uma punição. Prestar continência de forma errada é uma punição, que a continência é isso aqui. Você prestou assim, é uma punição. Então veja, imagine o cara preso por prestar continência erroneamente, por estar barbado, não é? Por estar todo amarrotado. O cara ficou em pernoite. Ora, mesmo pernoite não sendo uma prisão, mas o que é que acontece? No pernoite há uma privação da liberdade. O cara não pode sair. Então privou-se a liberdade dele, não é? Mas veja, como é que o juiz vai analisar o cara impetrando habeas corpus porque a barba dele estava mal feita? Porque o coturno estava sujo? Porque ele não pedia autorização para sair ao seu comandante, não é? Ao seu superior hierárquico. Como é que o tribunal, o juiz, vai analisar um habeas corpus porque o cara dormiu em serviço? Porque dormir em serviço, seja nas Forças Armadas, seja na Polícia Militar, seja no Bombeiro Militar, que são baseados em hierarquia e disciplina, meu amigo, é prisão. Considera-se abandono de posto. Como é que o juiz vai analisar isso, meu velho? Porque se eu dormir no serviço lá, aqui, ó, não estou preparado, eu vou ser demitido, mas, porra, preso porque o cara dormiu em serviço? Não. Então é difícil o juiz analisar esse tipo de habeas corpus. Agora, preste atenção. Quando se diz não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares, não quer dizer que em hipótese alguma. Por quê? O habeas corpus não pode analisar o mérito da punição, mas ele pode analisar a legalidade da punição. Como assim, Emanuel? Ora, a punição era para ser de 3 dias e o major deu de 7 dias. Então houve uma ilegalidade, aí cabe habeas corpus, beleza? Então não cabe habeas corpus em relação ao mérito, mas cabe em relação à legalidade do ato. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se além das que vieram a ser fixadas em lei as seguintes disposições. As patentes com prerrogativas de direitos e deveres a elas inerentes são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados. Então, mesmo o cara na reserva, né, ou reformado, né, eles ainda possuem essas patentes, né,
sendo privativo os títulos e postos militares, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. Então, ninguém pode utilizar o uniforme das Forças Armadas, a não ser os membros das Forças Armadas. Então, esse negócio da turma usar gandola, né? A turma usa gandola, calça selva, né? Não poderia, porque são uniformes das Forças Armadas. O militar em atividade que tomar posse em cargo público civil permanente, ressalvada a hipótese do artigo 37, inciso 16, a linha C, será transferido para a reserva. Ó, muito cuidado nesse dispositivo, porque você tem que analisar o inciso 2º e o inciso 3º. Vou analisar o inciso 3º para depois a gente falar dos dois. O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo ou emprego ou função pública civil temporária, não eletiva em relação a mandato eletivo, prefeito, governador e assim por diante. Ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese do artigo 37, inciso 16, a linha C, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva. Sendo, aqui a exceção, depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva nos termos da lei. Então você tem aqui o seguinte, ó, você tem uma situação de um militar que vai assumir uma função permanente e você tem um militar que vai assumir uma função temporária, tá? Então a regra é o seguinte: se eu sou militar e exerço um cargo, uma função pública, como diz aqui, ó, posse em cargo ou emprego público civil que seja permanente, no momento que ele assume, ele vai para a reserva. Então eu não posso ser militar, por exemplo, eu não posso ser tenente e oficial de justiça. Não posso. É uma função permanente. Ou eu escolho ser tenente ou eu escolho ser oficial. Eu não posso ser major e delegado. Não posso. Então, se eu tiver que assumir esse cargo, essa função permanente, eu vou direto para a reserva. Agora, existe uma exceção aqui, que eu posso exercer esse cargo ou função permanente e não vou para a reserva. Qual que ele diz? Artigo 37, inciso 16, a linha C. Qual é esse? Profissionais de saúde. Então, eu posso ser major e trabalhar em um hospital como médico, sem problema nenhum. Ou eu posso ser tenente e trabalhar como enfermeiro em um hospital, fisioterapeuta, que são aqueles profissionais de saúde. Então eu posso ser militar, continuar militar e exercendo a função de profissional de saúde. Você deve estar se perguntando, pô, professor, esse artigo 37 não é aquele que diz que da questão da acumulação de cargos, né? 2 de professor, de técnico, outro de professor. Por que os de professor não? É foda, né? Poderia ser. Mas prestigiaram mais essa área de saúde, principalmente médico, né, pessoal? Porque médico a gente sabe que ganha muito bem. Então quiseram privilegiar essa área da saúde. E o professor recebe mal pra caralho, né? Então, quiseram privilegiar essa área de saúde, principalmente os médicos, para dizer, ó, você que é médico, não se preocupa não, pô, tu pode ser tenente e pode ser médico em um hospital público sem problema nenhum, beleza, tranquilo. Estou dando exemplo de médico, mas sou médico não, enfermeiro, fisioterapeuta. Estou dizendo mais que a turma, né, pensou mais no cara médico, com certeza, né? Beleza? Aí tem outra situação, a temporária. A temporária, o cara pode ser militar e pode exercer um cargo ou função temporária. Exemplo,
o cara é major e ser secretário de segurança pública, como já aconteceu no Rio de Janeiro, né? Na época da intervenção, não tem problema nenhum. Ele continua sendo militar e vai ser, vai exercer esse cargo ou função, sem problema nenhum. Agora, existe um prazo. Até 2 anos. Se passar de 2 anos, meu amigo, aí ele vai acontecer a mesma coisa aqui. Ele vai direto para reserva. Beleza? Entenderam aí? Tranquilo? Bola para frente. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Então o militar não pode nem sindicalizar-se e nem fazer greve, né? Um militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Peraí, Emanuel, mas como é que o militar, ele se candidata? Ele não se filia, ele registra a candidatura. Depois, se ele ganhar, aí, se tiver aquela hipótese, né, de mais de 10 anos de serviço, aí ele ganha, aí vai para a reserva, aí fica lá no mandato eletivo, aí o que vai acontecer? Obviamente, exercendo o mandato eletivo, ele vai ter que se filiar. Mas para ele se candidatar, ele não precisa se filiar, não. Ele registra a candidatura. Ganhou as eleições, mais de 10 anos, vai para a inatividade e, obrigatoriamente, aí na inatividade, ele vai lá e se filia ao partido. Porque não pode exercer mandato sem filiar-se a partido. Entenderam? O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz ou de tribunal especial em tempo de guerra. Só que tem o seguinte, veja só. Ele está dizendo que o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato, né? Ou com ele incompatível. Só que o inciso 7 diz o seguinte: o oficial condenado na justiça como o militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença transitada julgada será submetido a julgamento previsto no inciso anterior. Ou seja, se ele for julgado na justiça comum militar até 2 anos, ele vai cumprir a pena dele, que é uma pena de menor potencial ofensivo, sem problema nenhum, e continua, não é? Oficial. Não vai perder a patente. Agora, se ele for julgado com a pena superior a mais de 10 anos, aí ele vai para julgamento para ver se com esse crime que ele cometeu, que a pena é superior a 2 anos, vai observar se ele é digno ou não do oficialato. Então, até 2 anos, ele praticou um crime de injúria, sem ser injúria qualificada, praticou um crime de injúria, 1 ano, pegou 1 ano, 1 ano e meio, sem problema nenhum. Tá? Não vai ser julgado, não é? Para possibilidade de perda do posto e a patente. Agora, foi condenado a mais de 2 anos, ele vai ser julgado e poderá perder o posto e a patente, né? Sendo considerado indigno do oficialato ou com ele incompatível. Aplica-se aos militares o disposto no artigo 7, inciso 8º, 12, aí, né, estão lá no artigo 7, que são aqueles direitos trabalhistas. 10. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas os limites de idade, então, obrigatoriamente, né, o inciso 10 já diz que vai ter limite de idade, a estabilidade e a outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Artigo 143. O serviço militar é obrigatório. Então aqui temos uma obrigação legal, tá certo?
Mas lembrando, não é? Lembrando que o artigo 5º, inciso 8º, que diz que o indivíduo, não é? O indivíduo não poderá ser privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou convicção política, salvo se deixar de cumprir uma obrigação legal a todos impostos e prestação alternativa fixada em lei. Então, presta muita atenção. Serviço militar é obrigatório? É. Serviço militar é obrigatório? É sim. Só que tem o seguinte: o artigo 5º, inciso 8º, permite a chamada escusa de consciência. O que é escusa de consciência? É o indivíduo não deixar de cumprir a obrigação legal, mas por alegar uma convicção filosófica, uma crença ou uma convicção política. Então, o artigo 5º permite essa escusa de consciência, que é o indivíduo deixar de cumprir uma obrigação legal, alegando crença, convicção política ou filosófica. Mas não quer dizer que ele não preste a prestação alternativa, não. Ele vai deixar de cumprir a obrigação legal, mas obrigatoriamente vai ter que cumprir a prestação alternativa. E se não cumprir a prestação alternativa? Aí, para a CESP, você que vai fazer PM Alagoas, não cumpriu a obrigação legal, não cumpriu a prestação alternativa, fudeu-se. É perda dos direitos políticos. Para a CESP é perda dos direitos políticos. Não cumpriu a obrigação e a suspensão para as outras, não cumpriu a obrigação e a prestação alternativa para as outras bancas, você vai fazer PM, PE, UPE, é suspensão dos direitos políticos. Só que o parágrafo 1º, ele traz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: as Forças Armadas competem, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, presta atenção, em tempo de paz, após alistado, alegar imperativo de consciência, ou seja, aquilo que eu falei do artigo 5º, inciso 8º, escusa de consciência, entendendo-se como tal decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Então veja a situação aqui. Eu chego no quartel, tenho 18 anos, vou fazer o alistamento militar e digo: meu comandante, eu não posso ficar aqui não, comandante, porque eu sou um cara de paz e amor. Inclusive, dia de sexta-feira, eu gosto de tomar meu chazinho de cogumelo para aliviar a tensão. Beleza. Aleguei uma convicção filosófica. Não vou cumprir a obrigação, mas eu terei que cumprir a prestação alternativa. E essa prestação alternativa pode ser de caráter administrativo, não é? Só que tem uma coisa: eu só posso alegar isso em tempo de paz, meu velho. Porque em tempo de guerra, eu vou com cogumelo, sem cogumelo, eu vou com tudo pra guerra. Em tempo de guerra, não existe essa porra não, de imperativo de consciência não. Entenderam aí? Ah, eu não vou pra guerra não porque eu sou padre, que a gente vai ver no parágrafo 2º. Vai sim, meu velho. Em tempo de guerra vai padre, vai pastor, não é? Vai pai de santo, vai tudinho pra guerra. Tem isso não. Entenderam aí? Tranquilo? Beleza? Aí vem o parágrafo 2º, que é outro dispositivo muito interessante, não é? Então, só lembrando, eu só posso alegar escusa de consciência em tempo de paz. Aí eu vou dedicar logo o filme para que você assista, para analisar. O que eu estou dizendo é o que ocorreu no filme, que é Até o Último Homem. Assista esse filme, Até o Último Homem, e você vai se lembrar da aula de hoje, tá certo? Aí o parágrafo 2º, muito mais interessante, o parágrafo 2º diz: as mulheres e os eclesiásticos, ou seja, padre, pastor, pai de santo, ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Ou seja, em tempo de guerra, vai mulher, vai padre, vai pastor, vai todo mundo. Obviamente que ele diz, sujeitos a outros encargos que a lei atribui. Então, geralmente, o cara
que é padre, pastor, né? Ele vai tratar, né, da questão religiosa, espiritual dos soldados, né? E as mulheres, não é? Tem isso não. Mulher vai pra guerra, vai pegar em arma, vai atirar, vai matar e vai tocar o terror. Porque lugar de mulher é onde ela quer. Tá certo? Bem, com isso terminamos aí, né? Terminamos essa parte de segurança pública junto com Forças Armadas. Tá certo, pessoal? Então, como viram, foi suave na nave, com muita fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!